E aí, galera, beleza? Vamos que vamos. Agora a segunda parte da aula de hoje é Sociologia. E a gente vai entrar, né? A gente falamos muito do capitalismo, dos modos de produção nas aulas anteriores. Agora a gente vai entrar na parte que tem uma alternativa, né? Que surge no século XIX, uma alternativa ao capitalismo. Diante das críticas, das várias críticas ao capitalismo, né? Pela questão do lucro, da barbárie que acaba se construindo, né, com a ideia do capitalismo, a gente vai surgir uma alternativa chamada socialismo. Na verdade, primeiro termo vem o comunismo. E aí algumas pessoas ficam pensando em tentar compreender se socialismo e comunismo é a mesma coisa, se é igual ou diferente. Na verdade, os pensadores, né, como Karl Marx, vão dizer que o socialismo é uma etapa, né, em que o proletariado teria que tomar o poder e transformar numa ditadura para construir, né, as bases do comunismo. Então, é como se o socialismo fosse uma etapa para a gente chegar ao comunismo, como se fosse esse o fim da ideia da alternativa ao capitalismo, né? Uma ideia de igualdade e cooperação entre as pessoas, entre as comunidades. Bem, como a gente falou aqui, né, versus o capitalismo, século XIX, nós vamos ter os socialistas utópicos, exemplo aqui os principais, Charles Fourier e Robert Owen. Esses caras são chamados de utópicos por quê? Porque eles acreditam que através da educação, através do convencimento, você iria convencer a burguesia, né, a tomar essa posição de socialismo utópico, de pensar na questão do proletário, das classes que estavam afastadas, né, da produção, da economia, as classes menos favorecidas. Mas a gente tem que pensar só uma coisa, às vezes há uma crítica muito grande aos socialistas utópicos, principalmente pelos históricos e científicos, que é o Karl Marx e Friedrich Engels, principalmente o Marx, que é o mais famoso de todos, né, que passa pela história. Eles dois escrevem um manifesto comunista que é todo o ideal usado pelos países socialistas, países que se dizem comunistas, né? Depois Karl Marx vai escrever a grande obra dele pessoal também, que é o Capital, em que ele vai falar tudo sobre a construção do capital, as pesquisas que ele fez, sempre fazendo críticas vorazes contra o capital. Mas a gente tem que pensar que esses pensadores utópicos, eles vão ter uma construção interessante. Essas construções eram o quê? Uma ideia de que haveria burgueses que atenderiam às classes populares, os seus operários. E aí a gente vem a ideia de quê? Do lado de certas indústrias, nós temos, por exemplo, várias moradias para os operários, como escola para os seus filhos, né, como também até praças, locais de lazer para essas famílias, para dar o quê? Uma condição melhor a esse operário. Dessa ideia do socialismo utópico que surge esse pensamento. E é interessante porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter tentativas desse tipo de exemplo, né? Nós que estudamos em Queimados no IEGA, vai ter o exemplo em Paracambi das fábricas, né? Onde hoje a fábrica, onde hoje é a escola Vila Lobos, é a escola técnica federal. E ali, por exemplo, você vai ver que você chegando para Paracambi, você vai passar na Avenida dos Operários, onde morava o quê? As pessoas que trabalhavam naquela fábrica. O Bangu também, onde hoje é um shopping, que também era uma fábrica, aquele bairro é um bairro de operariado. E a gente vai ter até o próprio Bangu, né? O clube de futebol, que tem uma ligação também com as classes populares, né, na construção da estrutura desse clube. Então a gente vê que o socialismo utópico, ele, apesar de ter recebido esse nome utópico, porque ele não consegue, na verdade, que todos os capitalistas pensem assim, mas na verdade ele tinha sim uma ideia que cria-se certas construções. Beleza? Até aí? Vamos lá. Bem, seguindo o nosso raciocínio, né, a gente tem a ideia que Karl Marx vai ditar como ditadura do proletariado. Isso é os trabalhadores, os proletários, o operário teria que fazer essa tomada de poder, né? E nessa construção dessa tomada de poder, a gente vai ter duas linhas socialistas: o socialismo marxista, que é construído com Karl Marx, né, que seria, na verdade, a ideologia, a construção do mundo das ideias, né, usando a ciência. Ele vai ganhar até de socialistas, socialismo científico, histórico, porque ele vai usar a história, vai usar, né, a estatística, ele vai usar todo tipo de forma de ciência, né, para poder construir os seus dados e as suas respostas ao capitalismo, né, as suas críticas ao capitalismo.
em que ele considerava que só quem ganhava era só o burguês com isso, e que o processo era muito cruel com o operariado, né? Que na verdade sustentava essa estrutura de poder. O socialismo leninista, que vai ser o socialismo que vai se construir com a Revolução Russa, que é o da ação, né? O da tomada de ação. A gente vai ter outros pensadores depois, Rosa Luxemburgo e outros mais, que alguns vão pagar até com a vida, porque em alguns lugares a tentativa desse socialismo leninista de ação, ele não vai dar muito certo. Na União Soviética a gente vai ter a Revolução Russa, né, em que os bolcheviques vão tomar o poder, né? Então a gente tem aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma construção que começa com Lenin, continua com Stalin, e só vai, né, essa construção entrar em queda já no fim do século XX. Né? Nós temos a China, que até hoje, né, é socialista internamente, comunista, o Vietnã, Cuba e a Coreia do Norte, como algumas nações que ainda falam sobre esse aspecto. Por mais que você tenha críticas em dizer que esse socialismo ele é meio, né, estranho, porque você vê que tem uma estrutura, um grupo que se prevalece no poder, tem acesso a tudo, enquanto a grande massa da população, né, na verdade não tem acesso a nada. Mas isso aí já é outra crítica, não é a crítica à ideia do pensamento socialista, porque a gente vai ver aqui como, por exemplo, projeta-se o pensamento econômico do socialismo. Galera, mas o que a gente viu, né, nessa ideia de socialismo, primeiro vamos para o lado legal, o lado da ideia, né, que seria show de bola. Com a economia planificada, o que quer dizer isso? O controle da produção e da distribuição de bens, né? Para quê? Para que houvesse um sistema de igualdade e um sistema de cooperação entre os grupos. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Revolução Russa, você vê na própria bandeira da União Soviética a união, né? Naquela bandeira vermelha você vai ver o martelo e uma foice, significando que a reforma agrária, né? O camponês junto com o operário, né? Esses grupos que teriam poder. O grande lema do Lenin, né, quando começa a Revolução Russa, todo o poder aos soviéticos. Os soviéticos eram um tipo de sindicatos em que todos os grupos, profissões, eles tinham expressão, né? A gente vê, por exemplo, o lema deles lá, paz, pão e terra, né? Todo o lema era muito ligado a essa questão de uma igualdade, de uma cooperação, de um ideal de cooperação. Então essa é a construção da ideia do socialismo, né? Que seria, como lembrando sempre, uma etapa para chegar ao comunismo, em que você não houvesse a necessidade da estrutura de poder. Por isso que Marx vai dizer da ditadura do proletariado. Haveria necessidade do proletário tomar o poder para obrigar a burguesia que controla o capital, o lucro, né, a entender essa questão da distribuição de bens e controle da produção. Bem, o que aconteceu, infelizmente, o que a gente pode ver na União Soviética, que declinou, e até nos países que ainda são socialistas? O que acontece são estados fortes, né, com muita força do Estado, em que não há oposição, partidos únicos, né, não há autorização de grupos que pensem, tenham uma reflexão diferente, e uma forte burocracia, né, em que o cidadão tem que enfrentar para ser atendido, né? Quando é atendido. E é o controle da comunicação, é o controle do poder de expressão, tudo isso é controlado com grande força nesses países socialistas. Então aquilo que seria uma alternativa ao capitalismo, ele vai surgir a ideia no século XIX, nós vamos ter os primeiros países no início do século XX, que parece que vai dar tudo certo, não tem o Crash 1929, o socialismo parece ser mesmo a alternativa, né? No período que fica entre as duas guerras mundiais, né? Só que com o passar do tempo, o fim da Guerra Fria, a gente vai observar que o socialismo não atende, na verdade, as demandas que a população esperava ser atendida por eles. Beleza? Até a próxima, a gente volta semana que vem. Fiquem com Deus.